Esse é o filme VHS Beyond, de 2024, um belo filmaço. Ele começa nesse formato de documentário contando diversas histórias. Elas são a respeito, em sua maioria, de alienígenas. Um dos homens entrevistados nesse documentário começa a dizer que chegou em suas mãos 2 fitas VHS compradas por um certo alguém em uma feira. Nessas fitas estão as diversas imagens que vemos nesse filme. Boa parte dessas imagens são de uma casa lá no Canadá, que ficou famosa desde os anos 2000, pois existem lendas a respeito da presença de alienígenas. Na primeira das fitas vemos filmagens de um grupo de policiais que estão prestes a ir em uma missão. 17 crianças foram subtraídas naquela cidade nos últimos 2 meses e eles conseguiram algumas dicas a respeito da casa para onde elas podem estar sendo levadas. Os policiais vão até lá e pelo menos um deles está extremamente nervoso, pois seu filho foi levado também. Essas autoridades se armam até os dentes e partem em direção a tal casa para onde acham que estão as crianças. De cara, eles encontram um homem extremamente suspeito e estão prontos para invadir aquela casa e eliminar qualquer um que prove ser uma ameaça. Assim que invadem, diversas pessoas começam a aparecer. Eles partem para cima das autoridades, que têm que responder com muito chumbo. Parece que todos viraram algum tipo de zumbi. Quanto mais os policiais adentram nessa residência, mais pessoas estranhas aparecem e eles largam o aço. Uma hora, um deles que ficou sozinho para investigar acabou sendo surpreendido por um homem muito alto portando uma motosserra. O policial correu para se esconder em um lugar lá no 2º andar e o homem estranho com a motosserra não o encontrou. Nesse momento, o policial encontrou uma espécie de estátua homenageando um ser estranho. Ele então correu lá para baixo e aquele homem da motosserra partiu para cima dos outros, só que entrou no chumbo e o policial que teve seu filho levado o acertou diversas vezes com um objeto cortante. As autoridades então repararam que esses homens que eles eliminaram, todos tinham uma espécie de fita em suas testas, cobrindo algum ferimento, sem contar esses dentes monstruosos. Eles então ouvem barulhos nos andares de cima e vão lá ver o que está acontecendo. A entrada para o sótão foi fechada e no andar antes dele ainda existem pessoas passando por ali, e quando entram em um certo cômodo, eles veem que do teto atravessou uma espécie de pedra que deve ter caído do espaço e de dentro dela saiu alguma coisa. Um homem muito pesado aparece ali e os policiais efetuam disparos contra seus joelhos. Assim que ele cai, eles removem aquela fita de sua testa e percebem que ele não tinha cérebro. Logo em seguida ouviram barulhos vindos de um buraco e lá dentro tinha uma cabeça falante. Com certeza tem algo lá no sótão, mas como está tudo embarreirado, os policiais descem para pegar aquela motosserra e aí os homens sem vida começam a se levantar. Eles realmente são algum tipo de zumbi, mas o policial faz eles em pedacinhos com sua motosserra. Assim que sobem, eles conseguem abrir caminho para o sótão e lá dentro encontram algo impressionante. Um homem estranho carregava um bebê e mais alto ainda no sótão haviam diversos berços com bebês monstruosos. E a pior parte, um ser alienígena monstruoso sugava o interior de um dos policiais para depois alimentar um desses bebês. As autoridades nem pensaram 2 vezes, largaram o aço nesse monstro supostamente alienígena. Ele ainda conseguiu acertar um dos policiais, porém foi eliminado por todos os disparos. Um dos policiais então terminou de eliminá-lo, esmagando sua cabeça com o pé. Vemos então mais um pedaço da história da tal mansão cercada por alienígenas. Pertencia a uma família de chineses que chegaram ao Canadá nos anos 50 e ficaram milionários vendendo casas. Depois que os pais morreram, o herdeiro mais velho ficou com a casa. Ele não conseguia dormir e para poder provar que era perturbado por uma espécie de entidade alienígena, ele colocou câmeras e até mesmo utilizava uma câmera em sua cabeça o tempo todo para filmar tudo em fitas VHS. A próxima história é a respeito de 2 paparazzi que trabalhavam lá na Índia. Eles ficaram sabendo que uma famosa atriz chamada Tara estaria filmando uma cena de seus filmes ali perto e foram até lá para gravar os bastidores. Assim que chegam, eles conhecem a atriz Tara. Ela está gravando uma cena de dança para seu mais novo filme. Segundo a letra da música, ela é uma deusa da beleza e seu reino é o mundo inteiro. Seu empresário, entretanto, manda as filmagens pararem, dizendo que o diretor está abusando
demais da Tara, pois ela está obviamente cansada. O empresário então vai levá-la até o camarim e um desses paparazzi aproveita para se adiantar e se esconder lá dentro do camarim para filmar o que vai acontecer. Ele vai para dentro do guarda-roupas dela e assim que o empresário e a Tara entram, o homem diz que ela tem que se concentrar mais em seus passos de dança, pois essa é a única maneira de continuar fazendo sucesso. Ela só é contratada porque faz mais por menos. Se não se esforçar, irá ser trocada por outra. A jovem então diz que isso não vai se repetir e depois que o empresário sai, ela começa a chorar. O paparazzi filmou tudo e enquanto estava no guarda-roupas, ele encontrou algo muito estranho, uma espécie de máscara coberta por um gel. Se sentindo mal pela atriz, então, ele saiu do guarda-roupa e foi tentar dizer palavras boas para ela. A reação da mulher não foi a que deveria ter sido. O paparazzi diz que ela não deve se importar com seu empresário, pois ela é a Tara, uma mulher venerada por milhões de pessoas que dariam tudo para estar em seu lugar. Ou seja, ela é uma deusa no meio de meros mortais. A atriz então disse que gostava do rosto desse paparazzi e aceitou suas palavras. Ela então se levantou dizendo que realmente é uma deusa no meio de meros mortais e começou a remover seu rosto, dizendo que estava usando o rosto de um escravo. O paparazzi saiu correndo dali. Tara saiu de seu camarim e cuspiu alguma coisa no rosto de seu empresário, fazendo a cabeça dele derreter. Parece que Tara é uma espécie de robô alienígena. Ela vai até o estúdio e depois de se energizar com uma carga elétrica, ela diz que é a deusa desses meros mortais e começa a eliminá-los com sua energia vermelha. Sobraram apenas os dois paparazzi, mas um deles é rapidamente eliminado. Tara removeu seu coração. O outro tentou fugir dela, só que foi rapidamente encontrado. A robô alienígena o convidou para dançar e assim que ele caiu, removeu seus dois braços e depois tirou seu rosto enquanto ele ainda estava vivo. A robô, se dizendo ser uma deusa, vestiu esse rosto e foi lá para fora. Diversos fotógrafos tiravam fotos e ela partiu para cima deles. Na próxima história registrada nessas fitas, vemos um grupo de amigos que foram pular de paraquedas para comemorar o aniversário do Zack. O jovem está muito nervoso e a situação começa a piorar. Ele estava junto de sua noiva Jess e de repente o avião começou a tremer. O piloto avisou que tinha algo estranho do lado de fora e quando o Zack filmou, eles viram que era uma nave alienígena. Diversos caças das forças aéreas passaram por ali e de repente essa nave acertou o avião onde eles estavam e todos caíram lá de dentro. Zack estava preso a um de seus amigos que era o responsável pelo acionamento do paraquedas, mas ele nunca acionava, até que o Zack finalmente conseguiu, só que ele já estava rápido demais e acertou o chão em alta velocidade. Zack ainda estava bem, ele tentava se livrar do paraquedas e quando finalmente conseguiu, percebeu que seu amigo teve a cabeça removida pelas cordas. Logo uma das amigas do Zack aparece, ninguém sabe o que está acontecendo e eles vão procurar pelos amigos. Rapidamente encontram um grupo e um deles havia sido perfurado por partes do avião. Zack então ouve sua noiva Jess pedindo por socorro e vai correr atrás dela. Ele percebe que algum tipo de criatura passou correndo por ali. Zack volta pois os outros estavam gritando e só vê o homem que estava no chão sendo arrastado por alguma coisa. Todos começam a correr por suas vidas e mais criaturas aparecem. Zack não para de correr com seu amigo e eles dão de cara com um alienígena. Essa criatura é assustadora. Ela parte para cima do amigo do Zack, abre uma parte de seu próprio crânio e utiliza uma espécie de laser para derreter o rosto do homem. Em seguida, utiliza duas espécies de tubos em seus braços para penetrar o corpo dele e dar uma descarga elétrica. O amigo foi tostado e Zack saiu correndo dali. Por sorte, ele encontrou a Jess, mas assim que se aproximou teve uma terrível surpresa. Os alienígenas já haviam chegado nela. Zack chorou muito e continuou correndo. Ele conseguiu encontrar um homem dirigindo um carro e tentou entrar para pedir carona, mas o homem ficou com medo e ameaçou efetuar um disparo. Até que do nada, esse homem foi atacado pelos alienígenas e sem querer efetuou o disparo, quase removendo os dedos da mão do Zack. O jovem olhou para trás para ver o homem sendo atacado pelo alienígena e de repente um baita susto, um dos aliens apareceu na frente dele. A criatura abriu a cabeça para supostamente começar a eliminá-lo, só que não terminou o serviço e simplesmente desapareceu. Zack ligou o carro para tentar fugir, mas o veículo não saía do lugar e de repente começou a ser sugado para os céus. Zack aparentemente vai parar dentro
da nave alienígena e a filmagem acaba. Vemos alguns especialistas do YouTube acerca de filmagens de alienígenas dizendo que todas elas são sempre falsas. Em seguida, a próxima fita VHS conta a história dessa mulher. Ela tinha uma clínica para cuidar de animais, uma espécie de creche, e alguns amigos, imaginando que ela maltratava esses animais, resolveram ir até lá com uma câmera escondida, fingindo que querem deixar seu animalzinho com ela. Eles foram recebidos muito bem e depois a mulher os levou para conhecer a casa. Em um dos quartos estava o irmão dela, que parecia um pouco estranho. Ela então levou os dois amigos para o andar de baixo e disse que era ali que aconteciam os cuidados com os animais. A mulher então mostrou para eles um de seus clientes que dá mais trabalho. Assim que o viram, os jovens ficaram em choque. Era um homem que estava sendo transformado em cachorro por ela. O irmão dessa mulher então veio correndo e desmaiou o homem. Depois desmaiou a mulher também. Ela então começa a se documentar. Já possui todas as presas de cachorros que ela vai utilizar para transformar aqueles dois em cachorros também. É isso mesmo, essa mulher pega as pessoas que levam seus animais ali e pouco a pouco vai transformando essas pessoas em animais com tratamentos extremamente cruéis. Como os amigos nunca voltaram, outros que faziam parte da mesma ONG de proteção a animais foram até lá procurar por eles. Os jovens invadiram a casa, mas tiveram uma péssima notícia. O treinamento e a transformação de diversos seres humanos já havia acabado e eles atacaram os três amigos, os eliminando conforme as ordens daquela mulher. Um desses, entre aspas, cachorros tinha uma câmera em sua coleira e vemos um dia que um entregador veio deixar algumas encomendas ali e o animal partiu para cima dele, o eliminando também. Parece que essa história não teve nada a ver com alienígenas, mas a próxima tem. Essa mulher que queria se tornar jornalista foi gravar uma reportagem sozinha a respeito de um incidente que aconteceu naquele deserto, onde pessoas viram diversas luzes se movendo no céu. Ela então começou a entrevistar as pessoas, mas todas falavam de coisas que pareciam ser absurdas demais, como por exemplo esse homem que disse que foi seu amigo que viu diversas pegadas depois das luzes. Talvez alienígenas estivessem pegando criaturas ali no deserto, só que o ridículo da história dele é que o amigo estava loucão da cabeça e sempre via esse tipo de coisa. A mulher então foi acampar à noite nesse deserto e começou a falar enquanto se gravava a respeito da impossibilidade de viagens entre galáxias. Mesmo que conseguíssemos criar naves que viajam à velocidade da luz, a aceleração até essa velocidade eliminaria qualquer pessoa e depois a desaceleração instantânea também. Enquanto falava a respeito disso, ela viu luzes no céu. Uma dessas luzes desceu a um lugar que parecia próximo e a mulher pegou seu carro para ir lá ver o que estava acontecendo. Quando se aproximou, ela encontrou uma espécie de domo que refletia a luz de sua câmera. Esse domo então se abriu formando uma passagem e a curiosa jornalista teve que entrar para saber do que se tratava. Lá dentro ela encontrou uma estrutura diferente de tudo que já viu antes e uma parte possuía algo muito escuro, tão escuro que não se assemelhava com nada que ela havia visto em sua vida também. Andando mais por ali, ela encontrou uma espécie de corda que assim que a tocou fez um barulho quase musical. Essa corda, entretanto, feriu seu dedo, mas diversas partículas saíram do teto daquele lugar e consertaram seu ferimento instantaneamente. Parece uma nanotecnologia alienígena. A mulher também encontrou diversas espécies de animais presas em jaulas ali e do nada, seres alienígenas invadiram o lugar. Aquilo deve ser uma nave. Ela tentou se esconder e logo percebeu que aqueles seres entraram em alguns tipos de casulos, talvez estejam se preparando para uma viagem intergaláctica. Percebendo que a entrada por onde ela passou estava fechada, a mulher queria encontrar outro lugar para escapar dali, mas era tarde demais. As luzes começaram a piscar e a nave começou a se mover. Tudo foi muito rápido e em questão de um segundo ela já estava na órbita do planeta Terra. A mulher, entretanto, recebeu uma grande pancada por causa dessa movimentação em extrema velocidade e se feriu. A nanotecnologia começou a reconstruí-la e pouquíssimo tempo depois, a nave entrou mais uma vez em alta velocidade e foi para além do Sol. Toda vez que a nave fazia isso e parava, a mulher se machucava muito e a nanotecnologia a curava. Com o tempo, ela já não aguentava mais e seu corpo estava sendo transformado. Parece que ela está virando uma espécie alienígena. As filmagens acabam e vemos aqueles especialistas do YouTube analisando as filmagens que o herdeiro dos chineses fez em sua casa. Uma noite, uma
espécie de criatura alienígena apareceu e removeu de dentro da garganta do homem o que pareciam ser ovos. Depois, ela pegou a própria câmera dele e filmou dentro de sua boca. Lá dentro, algo parecia estar vivo. E o filme acaba.